Nos primeiros anos do século XX, a conquista do espaço era um sonho da humanidade que parecia distante. No entanto, na Alemanha dos anos 40, o primeiro foguete chegava ao espaço, o míssil V2. Mas o mundo tinha preocupações maiores naquela época. Após a Segunda Guerra, houve uma corrida entre os Estados Unidos e a União Soviética para a captura de tecnologias e de cientistas alemães. Essa seria a semente para um capítulo da história que começaria uma década depois: a corrida espacial. Em 1946, nos Estados Unidos, um foguete V2 modificado, com uma câmera acoplada, registrava a primeira foto do espaço, a cerca de 104 km de altitude. Nessa época, o que era feito nesse tipo de missão espacial era simplesmente lançar um foguete para o céu até que ele atingisse a marca de 100 km de altitude, onde muitos consideram o ponto onde começa o espaço. Depois de um tempo, esse mesmo foguete caía de volta para a Terra, como qualquer objeto que é jogado para cima. Porém, existia uma maneira que teoricamente poderia colocar um objeto por um tempo praticamente indeterminado no espaço. Essa maneira seria por meio de uma trajetória orbital. Por mais que pareça complicado, o conceito de órbita é algo bem simples, e existe um clássico exemplo que explica muito bem. Vamos supor que nós tivéssemos uma montanha bem alta com um canhão em cima. Se um projétil for atirado por esse canhão, sua trajetória é bem previsível. Ele será lançado para frente e cairá, numa espécie de curva. Agora vamos exagerar a escala, de modo que possamos ver toda a curvatura do planeta. Desse modo, quanto mais potente for o nosso canhão, maior será a velocidade do nosso projétil e sua trajetória cobrirá uma maior área no planeta. Se o nosso canhão for potente o suficiente para atirar o projétil em uma certa velocidade, a trajetória será tão extensa que o projétil dará a volta no planeta e acertará o canhão por trás. E isso com a mesma velocidade com que ele foi lançado. Dessa forma, nosso projétil consegue entrar em uma trajetória circular ao redor do planeta, caindo para sempre sem nunca atingir o chão. Basicamente, aquela primeira trajetória em curva agora se confunde com a própria curvatura do planeta, e isso é o que a gente chama de órbita. Legal, então é simples. Basta então lançar um foguete e apontá-lo para o horizonte. Dessa forma ele entra em órbita. Teoricamente sim, porém tem um pequeno problema nisso tudo. A velocidade que um objeto precisa para estar em uma órbita baixa na Terra é de aproximadamente 28.000 km/h. Para se ter uma noção, essa velocidade é cerca de 33 vezes maior que a velocidade de cruzeiro de um jato comercial. Um foguete V2 jamais conseguiria chegar nessa velocidade. E por mais que se tentasse fazer um foguete V2 maior com mais combustível, isso ainda não aconteceria. Basicamente, aumentar a capacidade de combustível de um foguete também iria aumentar sua massa, o que faria com que ele acelerasse mais devagar e precisasse de um motor que seja mais potente. Porém, esse motor também gastaria combustível mais rapidamente, e nunca consiga acelerar tão rapidamente para chegar à velocidade de 28.000 km/h. Então seria necessário mais combustível, e assim por diante. De forma que a eficiência ganha no foguete é muito baixa. Esse problema é conhecido como a tirania da equação do foguete. Felizmente, existe uma solução relativamente simples para esse problema, que é basicamente colocar um foguete em cima de outro, de forma que quando o combustível do primeiro foguete acabar, ele se separe e nós tenhamos um novo foguete, que não precise acelerar tanto para entrar em órbita, pois ele já vai estar em uma velocidade muito alta quando começar a acelerar. Esses foguetes são chamados de estágios, e eles não precisam estar necessariamente um em cima do outro, eles podem estar acoplados nas laterais também. E foi exatamente isso que a União Soviética fez no dia 4 de outubro de 1957, que com um foguete R-7 de 2 estágios, conseguiu alcançar uma velocidade de quase 8.000 metros por segundo, colocando o satélite Sputnik em órbita.
Esse dia para muitos não é só considerado o início da corrida espacial, mas o início da exploração espacial como um todo. Logo no mês seguinte, a União Soviética fazia um novo voo com o mesmo foguete, porém com conteúdo diferente. No lugar do satélite da missão Sputnik 1, uma pequena nave espacial chamada de Sputnik 2. Nela, uma pequena tripulante, a cadela Laika, que além de dar nome a várias outras cadelas no mundo, viajou para o espaço. Estima-se que a cachorra tenha morrido de 5 a 7 horas após a decolagem. Essa informação é um pouco incerta, mas foi tempo suficiente para que muitos dados tenham sido coletados e para que a cachorra se tornasse o primeiro ser vivo a entrar em órbita na história. Em dezembro desse ano, os Estados Unidos tentaram colocar o seu próprio satélite em órbita, utilizando o foguete Vanguard. Porém, no momento do lançamento, o foguete explodiu. Foi somente no começo do ano seguinte, em 1958, que os Estados Unidos conseguiram colocar o seu primeiro satélite em órbita, o Explorer 1. Os anos se passaram e a corrida foi ficando acirrada. Em 1961, a União Soviética consegue mais uma grande conquista, utilizando um foguete R-7 da mesma família do foguete que havia lançado Sputnik. A nave espacial Vostok, da missão Vostok 1, entrou em órbita, e nela estava Yuri Gagarin, aquele que seria o primeiro homem na história a ir ao espaço e entrar em órbita. Após realizar uma órbita completa, cerca de 1 hora de voo, a nave ligou seu motor e desacelerou, fazendo com que ela caísse de volta na Terra. Após a reentrada, quando a nave estava a cerca de 7 km de altitude, Gagarin foi ejetado e pousou com paraquedas. O primeiro americano entraria em órbita quase um ano depois, em fevereiro de 1962. A missão Mercury Atlas 6 foi lançada, levando John Glenn ao espaço. Missões soviéticas já haviam chegado na Lua em 1959. A sonda Luna 2 foi a primeira a cair na Lua. A sonda não tinha capacidade para pousar lá. Ela foi apenas colocada em uma trajetória de colisão com o satélite, e caiu lá mesmo. Já a sonda Luna 3 foi a primeira a fotografar o lado oculto da Lua. Porém, essas pequenas sondas ainda estavam longe de uma missão tripulada para a superfície da Lua. Em 1962, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, fez um discurso em resposta à então liderança dos soviéticos, colocando uma meta clara que seu país conseguiria colocar um homem na Lua antes do fim daquela década. Nos próximos anos, o desenvolvimento do projeto Gemini seria fundamental para a realização dessa façanha. Em 1965, 4 anos após a missão de Yuri Gagarin, a primeira atividade extraveicular no espaço foi realizada pelo cosmonauta russo Alexei Leonov. É esse que, por causa deste feito, se tornou um favorito a uma eventual missão soviética para a Lua. No final desse mesmo ano, as missões Gemini 6A e Gemini 7 conseguem uma façanha inédita: realizar um encontro de 2 naves em órbita. É possível dizer que mais ou menos nessa época a corrida começou a ficar mais favorável para os norte-americanos do que para os russos. No entanto, um ano depois, os soviéticos conseguiram que uma sonda, a Luna 9, realizasse um pouso na Lua, enviando as primeiras fotos da superfície do satélite. Em 1966, a missão Gemini 8 se torna a primeira a realizar uma acoplagem de 2 naves em órbita. Durante a missão, após a acoplagem, as naves começaram a girar descontroladamente. A situação foi desesperadora, mas apesar disso, a nave conseguiu retomar seu controle e seus 2 tripulantes, entre eles Neil Armstrong, foram salvos. Em 1968, a primeira missão tripulada para a Lua foi lançada.
Utilizando o novo foguete Saturno V, a missão Apollo 8 levou sua tripulação composta de 3 astronautas até a Lua, realizando um voo sobre o satélite e retornando para a Terra. Em maio do ano seguinte, a missão Apollo 10 realiza algo semelhante à Apollo 8, porém dessa vez com 2 de seus tripulantes se separando da nave no módulo de pouso Snoop e performando o rasante, chegando a apenas 15 km de altitude em relação à superfície da Lua, algo que serviria de ensaio para a próxima missão do programa. No dia 16 de julho de 1969, um foguete Saturno V, carregando a missão Apollo 11, decola no Cabo Canaveral, na Flórida. Bom, lembramos que para entrar em órbita, bastava, simplificadamente, um foguete acelerar na horizontal, certo? Mas a Lua está muito distante. Como podemos fazer para ir além disso? É simples, basta acelerar mais. Acelerando mais fará com que a gravidade da Terra basicamente tenha mais trabalho em nos puxar de volta em cada órbita, fazendo com que a trajetória orbital se ovale e chegue mais longe em seu apogeu. Para ir à Lua, então, bastava entrar em órbita e acelerar mais. Tudo isso no momento certo para que a trajetória do foguete coincida com a posição da Lua em seu ponto futuro. Bom, a missão Apollo 11 não só precisava fazer isso, mas precisava carregar uma nave gigante que conseguiria desacelerar para entrar em órbita da Lua, pousar, decolar e depois sair da órbita lunar em uma trajetória para cair na Terra novamente. Para isso, nada melhor do que um foguete ridiculamente grande. E se tinha algo que o Saturno V era grande. O foguete completo tinha mais de 110 metros de altura. Isso é equivalente a um prédio de 35 andares. Isso é quase a altura do edifício Copan, em São Paulo. O foguete foi o mais potente construído até hoje e possuía 3 estágios principais. O primeiro estágio era descartado 2 minutos e 42 segundos após o lançamento, a uma altitude de 67 km, e o segundo estágio se ativava logo em seguida. O segundo estágio era descartado 6 minutos e meio a 175 km de altitude. O terceiro estágio era ativado em seguida, por 2 minutos e meio. Mas não era descartado ainda, colocando o foguete em uma órbita baixa a 190 km de altitude. Após algumas horas orbitando a Terra, o terceiro estágio era ativado mais uma vez por cerca de 6 minutos, colocando a nave em uma trajetória de encontro com a Lua. Após isso, parte da carenagem do foguete é desacoplada, expondo o módulo lunar. A nave Apollo era composta por 3 partes principais: o módulo de comando, o módulo de serviço e o módulo lunar. Nesse ponto da jornada, o módulo de comando e de serviço são desacoplados, e eles fazem uma rotação de 180 graus e se acoplam no módulo lunar. A partir daí, a nave espacial faz uma viagem de cerca de 3 dias até chegar à Lua. Chegando na Lua, a nave desacelera por cerca de 6 minutos, entrando numa trajetória orbital. Dois astronautas, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, entram no módulo lunar, enquanto outro astronauta, Michael Collins, permanece no módulo de comando. O módulo lunar inicia sua desaceleração, colocando-se em uma órbita mais baixa. Depois, próximo a seu periastro, outra queima de combustível ocorre, desacelerando a nave e a colocando em uma trajetória de descida. O pouso final é feito à mão. Após achar um lugar adequado para a alunissagem, o módulo chega ao chão. Dessa forma, no dia 20 de julho de 1969, a primeira missão tripulada chegava à superfície da Lua. Mas a missão ainda não tinha acabado. Para retornar ao módulo de comando, a parte superior do módulo lunar se separava e acelerava em uma trajetória orbital novamente. Como a gravidade da Lua é mais de 6 vezes menor que a da Terra, o módulo tinha capacidade para entrar em órbita sozinho. O módulo lunar então entra em uma trajetória de encontro com o módulo de comando. Os dois são acoplados mais uma vez. Os 2 astronautas vão para o módulo de comando, e o módulo lunar é descartado. A nave então acelera de modo a escapar da influência gravitacional da Lua e entrar em uma trajetória de queda no planeta Terra. Após alguns dias de viagem, antes de que a nave caia na Terra, o módulo de serviço se separa do módulo de comando, o qual inicia sua reentrada. Então, no dia 24 de julho de 1969, o módulo de comando pousa no Oceano Pacífico, dando fim à missão que levou o homem para a Lua pela primeira vez. Esse evento pode ser considerado o início do fim da corrida, porém apenas o começo da exploração espacial.